a galera entrar, né? Rebeca, Rebeca, Anselmo. Anselmo, sejam muito bem-vindos. E aí, Eduardo, quando quiser, eu estou à sua disposição. Você Beleza, beleza. Hoje, é o mestre de cerimônia e eu acho que pela lógica e pela sequência do Código Civil, eu acho que a gente deve começar por contratos, né? Porque a gente tinha pensado aqui, a todos que estão entrando, a gente tinha pensado em falar aqui sobre contratos, a parte de direito contratual e a parte de família e sucessões, nessa horinha que a gente vai passar aqui nesse bate-papo sobre direito civil. Então, pela sequência do Código Civil, eu acho que nada melhor do que... Pela sequência do Código e por você, eu acho que melhor a gente deixar o melhor já para o início. nada, que é isso. Lógico, hoje a gente vai ter que... Eduardo, deixa eu só te interromper, vou mandar um beijo aqui para meu filho que acabou de entrar. Beijo, Pedro. Beleza. Diga aí. A gente vai ter que afunilar aqui, né? Porque Isso. eu acho que talvez, eu não sei se você concorda comigo, mas essa pandemia trouxe reflexos, né, em todas as áreas do direito, mas talvez nenhuma outra área tenha sofrido tanto, né, com essa pandemia quanto o direito civil, né? Para você ter uma ideia, Isso. há inclusive projeto de lei tramitando, já foi aprovado no Senado, né, e foi encaminhado Isso. justamente para criar um regime jurídico transitório especial para resolver os Exato. problemas que o Código Civil não consegue resolver, né? E Exato. a identificação dessas lacunas me parece essencial para quem quer que venha a tratar com contratos ou com qualquer outra área do direito civil, né? Porque não adianta você tentar pegar algum instrumento que já está lá no Código Civil, mas que não foi pensado exatamente nessa situação, onde a gente tem aquilo que a doutrina hoje, mais ou menos pacificada, né, está encarando como força maior, né? A gente tem um caso de força maior, mas é um caso de força maior que trouxe reflexos econômicos para ambas as relações contratuais, diferentemente de outras catástrofes e outros problemas que já se passou, outros casos fortuitos, fosse maior, mas que traziam basicamente um desequilíbrio contratual que favorecia uma parte e desfavorecia a outra, né? Perfeito. Nessa pandemia, o desequilíbrio aí foi de ambas as partes. E aí surgiram reflexos no campo contratual demais, né? Nos contratos em geral, contratos bancários, os contratos de locação estão com uma situação bem sui generis, bem complicada mesmo, né? Exato. Os contratos de locação, o direito empresarial também, o direito condominial, né? A parte de recuperação Exato. judicial, eu acho que agora vai bombar, né? Essa parte da recuperação judicial, porque é uma alternativa viável para as empresas se recuperarem, né? Depois disso aqui tudinho. E uma coisa me parece certa aqui, que pouca gente no começo atentou, né? Embora o código preveja a força maior e o caso fortuito como hipótese de exclusão de nexo de causalidade, né, para afastar a culpa de qualquer dos contratantes, isso não pode ser utilizado de forma genérica, né? A gente não pode dizer assim, houve a pandemia, logo há caso fortuito, logo eu estou isento da minha obrigação. Não. Isso aí foi Isso. uma advertência que foi feita até pelo Anderson Schreiber, que escreve com Flávio Tartucci, né, num artigo muito bom que ele escreveu, e ele falou dessa necessidade, né? Primeiro, da necessidade de você averiguar, em cada caso concreto, qual é a situação dos contratantes, né, para saber se, de fato, a pandemia, que ele diz, inclusive, que a pandemia não só vai trazer esse reflexo no contrato, mas principalmente o fato do príncipe que vem associado a ela, né? Os atos governamentais que mandaram encerrar atividades comerciais e acabou gerando, pelo menos como um fator externo, um desequilíbrio na base negocial do contrato, né? Na manutenção da relação econômica do contrato. E não dá para a gente fazer, por exemplo, como fez a China, né? A China estava emitindo certificados para as empresas
certificados de caso fortuito e força maior, no sentido de afastar de um modo genérico, né, as empresas das obrigações dela. Aqui a gente vai ter que adotar em cada caso uma situação, e muitas vezes a doutrina que vai resolver esse problema, porque, como eu falei, o código não tem solução, né? Exato. Muito importante. Eu vejo com muita preocupação isso, Eduardo, porque assim, a gente não pode estabelecer uma regra jurídica ampla e restrita para todos os casos, né? Então, acho que a percepção do juiz, no caso concreto, ela vai ser essencial, porque não dá, por exemplo, questão de direito contratual de locação. Então, no RJET, no regime jurídico, no projeto de lei que estabelece esse regime jurídico, ele estabeleceu no projeto inicial, que foi do senador Antônio Anastasia, se porventura houvesse decréscimo na situação econômico-financeira do inquilino, ele simplesmente poderia, na alocação residencial, obviamente, ele poderia simplesmente deixar de pagar. Então, assim, eu acho que isso... lá para frente, pagando no exatamente. Na isso daí, salvo engano, não passou no Senado. Né? Esse artigo do projeto original não passou. Na verdade, locação eram 2 artigos, um impedindo a liminar de despejo, e a outra que seria essa suspensão temporária do contrato em virtude do abalo na situação econômico-financeira. Esse segundo artigo, que era, se não me engano, o artigo 10 do projeto inicial, que foi do senador Antônio Anastasia, não passou no Senado. A minha preocupação é que teve uma tramitação muito rápida no Senado Federal, mas que empacou na Câmara dos Deputados. Então, eu não sei por que razão está dessa forma, né? Vejo com preocupação, mas tem que ter sensibilidade nesse momento de analisar, não só em matéria de família, matéria de sucessões, que é bem menor, mas principalmente em matéria contratual, que essa aí sua área com mais ênfase, essa questão do caso a caso, né? Vai ter, eu acho, também uma possibilidade de mediação aí. Eu acho que o locador e o locatário, o locador vai ter que ter muito bom senso nessa situação, porque eu acho que ele, com bom senso, ele será visto com melhores olhos numa futura ação revisional, ou então não necessariamente uma ação revisional, uma ação, um acordo extrajudicial, não sei. A gente não pode pesar a balança aí para o lado de ninguém nessa relação. Exato. E exato. Uma dúvida que você falou do projeto dele não ter sido aprovado ainda, e a gente está no meio do fogo cruzado agora, né? Mas aqui na Paraíba foi aprovada a Lei 11.676, agora no mês de abril, que determinou no artigo 4º a proibição de realização de despejo por falta de pagamento, enquanto durar o período da normalidade, né? Na verdade, o projeto federal falava em liminares, e o projeto aqui fala apenas de despejo por falta de pagamento no período da normalidade. O professor Rodrigo Toscano até fez um comentário bem interessante. Ele acha que, na verdade, esse artigo vai ser estendido para a fase de cumprimento de sentença. Né? Isso, eu vi isso. Aquelas ações de despejo ajuizadas antes de um lapso temporal fixado na lei, em tese, não se aplicaria, né? Não se aplicaria. Imagina uma ação de despejo anterior ao início da pandemia e que, por algum motivo, essa liminar não tenha sido apreciada. Se tiver sido apreciada agora, nesse momento, talvez essa vai ter que ser cumprida, né? Então, não poderia ser daquelas ações ajuizadas depois de um marco temporal fixado na lei, né? Exatamente. É uma situação bem complicada, o contrato de aluguel em si, né? Porque se no campo residencial não se tem uma solução, né? Mas apenas evitar o despejo, né? Porque você não pode garantir ao locatário a dispensa do pagamento do aluguel, porque muitas vezes o locador vive daquele aluguel. Então, se você dispensar, você está descobrindo um santo para cobrir outro. Né? Exato. Não dá para fazer isso. Inclusive, tem juristas que entendem hoje que essa relação deveria ser
vista à luz da teoria do fim do contrato, né, da finalidade contratual. Embora da frustração da causa do contrato, do fim do contrato, né? Embora alguns juristas digam que o Brasil não adotou por não fazer parte da lista de elementos que compõem, né, a obrigação necessária para a obrigação, como ocorre na Itália, por exemplo, mas é algo que se pode extrair do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Inclusive, tem um enunciado 166 da terceira jornada de direito civil que fala justamente isso. Naquelas hipóteses em que você não consegue identificar, enquadrar a situação como onerosidade excessiva, né, ou impossibilidade da prestação, pela aplicação do artigo 421, você conseguiria analisar pela frustração do fim do contrato, né? Mas, mesmo assim, se você for levar para o judiciário, tem juristas já que entendem que é essencial que você demonstre que tentou negociar com o locador, né? Porque aí o juiz vai estar mais acobertado, né? Vai estar mais legitimado, até porque, como não tem uma solução adequada, uma solução precisa para o caso, ele vai estar meio que fazendo justiça distributiva aí, né? Para tentar contornar a situação. Né? O que eu venho percebendo, Eduardo, é que, muito embora esse projeto de lei do REGET, como estão chamando, não tenha sido ainda aprovada, não tenha sido aprovado ainda na Câmara, e, portanto, não virou lei, eu tenho visto muita decisão judicial em todas as áreas do direito privado, né, do direito civil, do consumidor, em especial, já aplicando nessas decisões judiciais muitos preceitos do projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. É porque tem se utilizado aqueles preceitos como parâmetros, né, de orientação para tentar extrair uma interpretação constitucional mesmo dos ramos do direito civil, né, colocando a dignidade humana como centro, né, como pivô dessa interpretação. Inclusive, no campo do direito empresarial, tiveram umas decisões bem interessantes, né? Por exemplo, um caso bem evidente disso é que a lei de recuperação e falência não prevê a situação de Assembleia Geral de Credores ser realizada por videoconferência. E há projeto de lei tramitando para autorizar isso. Mas alguns juízes já se anteciparam para não causar prejuízo aos credores e permitiram a realização de Assembleia Geral de Credores por meio de videoconferência, né? Outros juízes já entenderam que não é o caso, não se poderia fazer isso, então, como medida alternativa, admitir a prorrogação do stay period, que é aquele período de suspensão das ações pelo prazo de 180 dias, lá, para a elaboração do contrato do plano de recuperação judicial, justamente porque, como a Assembleia Geral de Credores não poderia se reunir nesse período, né? Então, seria justificável, né? Mesmo com o parágrafo 4º do artigo 6º da Lei de Falências, dizendo que será improrrogável, completamente improrrogável, sob hipótese alguma, né? Então, a interpretação aí nunca foi tão importante, né? Essa integração. Movimento de integração. Dentro dessa questão de contrato, Eduardo, de revisão, enfim, e com base nesse projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, me chamou a atenção o caput do artigo 7º desse projeto de lei. Tá? Ele diz o seguinte: não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 478, eu acho que, deixa eu só pegar, não se consideram 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Isso é o caput do artigo 7º. Sim. O artigo 6º diz o seguinte: as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus, Covid-19, nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Beleza. Aí, eu analisando juntamente com o artigo 7º, eu fico a imaginar, não se consideram fatos imprevisíveis o aumento da inflação. Tá? Se esse aumento da inflação, que muito provavelmente será
e já está, ou então a própria a variação cambial causada pela pandemia, não seria, tanto a variação cambial como a inflação causadas pela pandemia, não seriam justificativa para uma revisão de contrato? Sim, sim, eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Então, eu acho que essa redação do caput do artigo 7, eu acho que ela, do artigo 7, eu acho que ela ficou um pouco truncada. Sim, Né? inclusive, o artigo 317, que é citado aí, ele foi inserido no código, no projeto do Código Civil, que é de 74, justamente por causa da inflação galopante da época. Exato, claro. O artigo 317 fala justamente isso. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Agora, eu entendo que essa desproporção e essa inflação precisa ser algo extraordinário. A gente vive uma inflação, vamos dizer, 4% ao ano. Aí, de repente, a gente passa a ter uma inflação de 10% ao mês. Né? Aí, nesse caso, precisa ser corrigida a situação, porque senão vai haver justamente a hipótese do 478, né? Um fato imprevisível, desencadeando um desequilíbrio muito grande na relação contratual. Eu fiquei imaginando aquelas clínicas médicas que adquirem máquinas de ultrassom, que o preço do contrato, o valor do contrato da máquina é atrelado ao dólar. Né? Sim. E o dólar deu um salto bastante significativo do início da pandemia para cá. Né? Então a gente está em 5,7, 5,70 reais. E essa alta do dólar foi ocasionada, ela já vinha num patamar de crescimento, mas ela deu um salto bastante significativo depois dessa crise causada pela pandemia. Então, isso sim, eu acho que, no meu sentir, seria justificativa para uma revisão de contrato. Sim, inclusive tem decisões do STJ admitindo revisão na época em 1990. Isso, exato. Enorme do plano real, né, do real e tal. Exato. Então, eu concordo plenamente com você. Por isso que me chamou a atenção a redação do caput do artigo 7º desse projeto de lei lá. E essa redação foi aprovada já no Senado, né? Não se consideram fatos imprevisíveis o aumento da inflação e a variação cambial. Né? Então, assim, eu fiquei com a pulga atrás da orelha em relação a essa disposição aí. Eu até concordo que a perda da remuneração de uma das partes, diante do caso, não seja considerado um fato imprevisível, porque isso não integra. Seria o caso, por exemplo, deu em tempos de normalidade, vou fazer um contrato de locação e, de repente, perdi o emprego. Estou sem conseguir pagar. Isso não justifica eu deixar de pagar o contrato. Né? Aí eu concordo com essa parte. Mas uma desvalorização cambial séria e uma inflação, uma mudança, né, no rumo da inflação significativa, eu acho que autoriza sim a revisão. Autoriza sim a revisão. Entendeu? E em relação aos juros de mora aqui, eu vi umas decisões bem interessantes da Justiça Federal, do Distrito Federal. Inclusive, a Justiça Federal do Distrito Federal andou pegando umas situações bem complicadas, até no começo da pandemia, né? Quando desencadeou isso, quando houve o primeiro caso lá registrado de uma mulher que tinha vindo do exterior e o governo queria fazer o teste do Covid no marido dela e o marido dela se recusou a realizar, alegando a inviolabilidade do corpo, né, o direito e tal. Mas aí a justiça determinou que ele se submetesse a realizar esse exame. Ou seja, trazendo justamente novas luzes sobre esse debate, né, que podem desencadear até sobre a questão do exame de DNA para quem não quer fazer ou algo do tipo. Né? Exato, perfeito. Nesse caso aqui, como pontuou o Felipe Braga Neto e Nelson Rosenwaldo, tem que se chamar a atenção também que hoje em dia a gente não está diante de um cenário de valorizar apenas os direitos fundamentais. A gente tem que valorizar também os deveres fundamentais, né?
os deveres de cada um com a coletividade e com a realização da dignidade humana alheia. E esse é um dos aspectos da dignidade humana, né? A dignidade humana sobre o prisma do coletivo, né? Então, eu tenho algumas decisões aqui interessantes. A justiça de lá, por exemplo, proibiu que bancos aumentem juros no meio da pandemia do coronavírus, né? Isso aí foi formulado numa ação popular proposta pelo presidente do PDT. O que é que você acha aí dessa suspensão dos juros nesses contratos bancários? O aumento dos juros, né, na verdade. O aumento dos juros, né? Não seria a suspensão dos juros, né? Não. Né? Não teria como nesse caso. Porque o que eu me preocupo, Eduardo, o que eu tenho me preocupado, e eu acho que você até falou nisso daí, a gente não tem como enxergar nesse momento, esse momento é único na história da humanidade. A gente nunca... Eu estava até escutando hoje uma entrevista, quem está vivo hoje em dia nunca viveu isso daqui, né? E acredito que outras gerações também não viveram, né? Então é tudo muito novo e a gente está tendo que se acostumar e aprender com isso de uma hora para outra. Então me preocupa muito a gente ter uma visão apenas de uma parte. E muitas vezes essa visão que a gente quer enxergar é o do mais fraco. Mas a gente tem que ver também a questão do mais forte. Obviamente que eu não posso querer comparar a força de uma instituição financeira bancária com um consumidor. Tá? Não tem como. Eu vejo isso com muito bons olhos, a possibilidade, a determinação, na verdade, que foi da Justiça Federal do Distrito Federal, da impossibilidade de aumentar juros, né? Porque seria de péssimo tom, num momento desse, em que muita gente, você imagina aí os profissionais liberais, e os trabalhadores, que muitos deles tiveram ou suspensão de contrato, ou diminuição da jornada de trabalho, com a consequente diminuição do salário, né? Então, eu vejo com muito bons olhos essa determinação da Justiça Federal do Distrito Federal de proibir os bancos de aumentarem juros, porque a gente tem, você falou muito bem aí no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que eu acho que no momento desse é um dos princípios mais caros, se não em condições normais de temperatura e pressão, quanto mais num cenário desse de pandemia. E também a questão da boa-fé objetiva, que no campo do direito contratual, ela está em muita ascensão e vai estar também, como citando até uma expressão do professor Zé Fernandes, José Simão Fernandes, vai dizer, a gente está saindo de uma realidade, antes da pandemia, era a realidade A, para uma realidade B, que é durante a pandemia, e vai para uma realidade C, que é o pós-pandemia. Né? São três realidades totalmente distintas, mas eu acho que o princípio da boa-fé, que já tinha uma grande visibilidade na realidade A, vai ter que ter agora nessa realidade B, e vai ter que ter muito depois na realidade C. Então, eu entendo que é bastante salutar uma decisão dessa da Justiça Federal, do Distrito Federal. Eu não tive acesso a ela não, Eduardo, mas eu vejo com muito bons olhos. Inclusive, também teve uma outra, o Tribunal de Justiça determinou, acolhendo um pedido do PROCON de Bahia, determinou a suspensão da cobrança, para você ver como cada caso é um caso, determinou a suspensão da cobrança de juros de idosos na cidade de Bahia. E naquela oportunidade, ele considerou que os idosos, a partir de dados estatísticos divulgados pelo IBGE e tal, eles não tinham acesso aos meios alternativos de pagamento. Eles não iriam conseguir cumprir a obrigação no dia, ou seja, a alternativa que sobrava a eles seria ir às casas lotéricas, instituições bancárias. Isso representaria um contrassenso com a orientação da Organização Mundial da Saúde e do próprio governo estadual de isolamento das pessoas idosas, né? Então, ele considerou que seria razoável a suspensão da cobrança de juros, nesse caso,
mas afastou o pedido para suspender a cobrança de juros do resto da população, deixando logo em aberto a possibilidade daqueles que demonstrarem um justo impedimento para realizar o pagamento no dia, e aí não se inclui a perda da capacidade financeira, né, de que eles venham a entrar com ação, discutir para deixar de pagar, né? E parece que esse entendimento foi também reproduzido na Justiça Federal do Distrito Federal, também, que proibiu também, que suspendeu, né, a cobrança dos créditos consignados aos aposentados e a cobrança de juros e multa por essa suspensão, né? O que você acha em relação a Eduardo, só uma ponderação aí. Ficou estabelecido no corpo da decisão o lapso temporal até quando ficaria suspensa essa cobrança de juros? Durante o período da pandemia, né? Enquanto tiver com essa restrição de circulação, com a recomendação de que os idosos fiquem em isolamento, né? Enquanto os atos governamentais estiverem determinando, foi isso. Porque no REGET, em algumas situações, em especial o direito às sucessões, ele já determinou um marco temporal de início, por exemplo, da abertura de um processo de inventário. De um processo de inventário judicial ou do inventário extrajudicial, né? Aquele prazo que a gente tem para providenciar o inventário dos bens deixados pelo falecido. Então, ele já estabeleceu, salvo engano, 30 de outubro de 2020. Eu vejo com preocupação isso, porque a gente não sabe quando é que vai acabar essa pandemia, né? E não é nem só a pandemia, as consequências dessa pandemia, né? Até que a economia volte a ter um ritmo satisfatório, mínimo, né? Então, eu vejo com cuidado, não é nem com preocupação, com cuidado o estabelecimento de uma data específica para o exercício de algum direito ou de algum dever. Não, claro, se for fixada uma data específica, isso tem que ficar sempre sujeito à revisão, né? Se chegar ao dia, as circunstâncias se alterarem, vai ter que ser alterado. Exato. Exatamente. Perfeito. É muito bem interessante isso. E você estava falando dessa decisão aí, que eu já tinha visto, proibindo essa cobrança de juros em relação aos idosos. Isso também tem uma repercussão em relação aos idosos no direito de família, né? Quando a gente fala, já antes de concluir essa questão da parte de contrato, que é muito instigante, mas é porque eu me lembrei disso agora, a questão da suspensão temporária do regime de convivência dos pais com os filhos, em virtude de quando na casa onde aquela criança, aquele menor habita, aquela criança ou o menor mora, tiver idosos. Então, tem um projeto de lei que está tramitando também no Congresso Nacional, que ele estabelece isso daí. E aí você abriria a possibilidade dessa convivência, dessa visita, porque tem gente que prefere o termo regime de visitas, né? Acho que a doutrina mais atual do direito das famílias, ela prefere a denominação regime de convivência, né? Então, nesse caso aí, você iria para as videoconferências, que também, em determinada idade do menor, talvez não é o mais... não é o ideal, né? Tudo isso tem que ser ponderado, né? Porque se de um lado tem esse risco, né, de contaminação, do outro também não se pode perder o contato da criança com o pai, né? Mas, exato. Como eu vi uma decisão até do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador foi bem feliz. Ele disse, olha, a gente está num período onde é exigido sacrifício por parte de todos, né? Exato. E não existe uma solução que seja 100% justa, né? Que vá achar aquele ponto mediano, né? Não vai. A gente tem que encontrar alguma solução, né? Ainda que não vá ser a mais justa para o caso, mas sendo a única viável, tem que ser essa. Nesse caso aí, eu concordo plenamente com isso aí. A criança deve ficar afastada dessa visita, né? Mas
sendo permitido também o contato com o pai, não necessariamente só naqueles dias em que estava programado, no final de semana, mas a qualquer dia, né? Qualquer dia, já que a situação mudou para todos, né? Em condições normais, na nossa vida, no nosso cotidiano, não é fácil, você imagina uma pandemia dessa que a gente está vivendo, né? Sim. E como é que fica a questão da revisão do valor da pensão alimentícia? Vê só, Eduardo, quando você falou aí no início do nosso bate-papo, você falou que vai ter muita repercussão, principalmente no direito privado, aqui no Brasil, essa pandemia. E você tem total razão. Tanto é que tem um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional tratando exclusivamente dessas relações jurídicas de direito privado. E no direito de família, isso é mais complicado ainda. O direito às sucessões, que está muito atrelado, umbilicalmente ligado ao direito de família, em menor proporção, mas também tem repercussão. Para você ter ideia, além do RJET, lá de autoria do senador Antônio Anastasia, que já foi aprovado no Congresso Nacional, no Senado Federal, e está esperando votação, está no plenário da Câmara, ele fala em alguns artigos sobre alguns aspectos do direito de família e do direito sucessório, do direito às sucessões. Mas paralelamente a esse projeto de lei das relações jurídicas de direito privado, também está em trâmite no Congresso Nacional um outro projeto de lei que ele regulamenta o RJET, um regime jurídico emergencial transitório, mas não amplamente das relações jurídicas de direito privado, mas exclusivamente de direito de família e direito sucessório, direito às sucessões. O número do projeto de lei é o 1627 de 2020, a autora é a senadora Soraya Tronic, tá? O Tronic, enfim. Esse foi posterior àquele primeiro, tá? do senador Antônio Anastasia, e esse trata exclusivamente de direito de família e sucessões. Ele não foi ainda aprovado no plenário do Senado, ele está parado. Eu acho que foram para as várias comissões, mas ele fala alguns pontos, por exemplo, casamento, ele fala bem sobre essa questão de casamento, que está permitindo, só antes de entrar na tua pergunta, ele está prevendo a possibilidade do casamento ser por videoconferência. Tá? E me chamou a atenção porque o Tribunal de Justiça, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Alagoas já autorizou e já vinha realizando casamentos por videoconferência. Então está par e passo com esse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. Então ele faz muitas reflexões e disposições acerca do direito de família e do direito às sucessões nesse projeto de lei para o tramita no Congresso Nacional, que trata só das relações de direito de família e sucessões. Então, sobre... por exemplo, a questão da revisão, que você me perguntou sobre a questão da revisão da pensão alimentícia, isso talvez seja um dos grandes problemas do direito de família. Né? Por que isso? Porque com a crise econômica causada pela pandemia, tá, muitos devedores de pensão alimentícia certamente irão sofrer abalo na sua situação financeira econômica. E isso pode, não estou dizendo que vá, isso pode justificar e fundamentar uma ação de revisão de alimentos. Por quê? Porque tudo que se trata de alimentos no direito de família, você é norteado por um binômio necessidade e possibilidade. Necessidade de quem está pedindo os alimentos, o credor, e possibilidade de quem vai pagar, que é o devedor. Ora, se esse devedor de alimentos ele tem um decréscimo na sua capacidade financeira, isso justificaria a possibilidade de uma ação revisional de alimentos para diminuir aquela pensão alimentícia, nem que fosse temporária. Tá? Mas aí eu volto a repetir, usando até um pleonasmo, eu volto a falar daquela questão de que tem que se analisar caso a caso. Bem, pode ter que tenha sofrido um abalo na sua situação econômica e financeira, mas isso não necessariamente, naquele caso concreto, ele justificaria a diminuição de uma pensão alimentícia.
Então, eu volto a dizer, tem que se analisar não só na parte contratual, que você bem falou, mas também nas relações de direito de família, a gente vai ter que analisar o caso concreto para ver se há ou não um decréscimo na possibilidade do pagamento da pensão. Inclusive, ainda sobre esse aspecto, né, da pensão alimentícia, tem ficado evidente em algumas decisões judiciais, talvez, da impropriedade da prisão civil como meio de satisfação do crédito, não é? Isso. O Rafael Calmon, ele traz um exemplo da Europa, a Europa praticamente inteira usa isso, que é a questão da formação de um fundo, né? Quando o devedor de alimentos, lá em muitos países, não é permitida a prisão civil, né, por pensão alimentícia. E lá, quando o devedor não paga, os alimentos são retirados desse fundo e a dívida passa a ser subrogada no Estado, e o Estado, né, inscreve aquilo em dívida ativa, seria o caso aqui se fosse feita uma adaptação, escreveria aquilo em dívida ativa e cobraria com todos os meios possíveis do devedor, né? Obviamente que isso aí seria uma conta que passaria para o Estado, porque você, como procurador, eu, como procurador, sabemos que os mecanismos de satisfação do crédito através do processo aqui não são tão efetivos quanto deveriam ser, né? Exato. O que é que você acha aí dessa formação de um fundo e da prisão civil por dívida alimentar? Veja só, em relação à prisão civil por dívida, também consta prisão civil por dívida alimentícia, consta também nesse projeto, em trâmite no Congresso Nacional, a proibição, tá? E no projeto de autoria do senador Antônio Anastasia, isso passou a proibição, tá? Então, quem é devedor não pode ser condenado à prisão civil nesse momento, e quem estava cumprindo o regime fechado foi para a prisão domiciliar, tá? Isso já está meio que sedimentado. Não virou lei, mas as decisões judiciais que a gente tem visto Brasil afora já está nesse sentido. Eu estava assistindo há uma semana, eu já perdi a noção de tempo, tá? Então eu estava assistindo uma live com a professora Maria Berenice Dias, ela é totalmente contrária a essa decisão, porque ela acha que a preço de hoje é a forma mais eficaz de se cumprir uma decisão de pagamento de prestação alimentícia, o devedor. Então, ela ficou revoltada com essa situação, porque além de proibir a prisão e determinar que seja prisão domiciliar, essas decisões, e principalmente esse projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional, o projeto não fixa nenhuma medida alternativa, coercitiva, mesmo que seja uma prisão domiciliar, que force o devedor a pagar os alimentos nesse momento. Ora, eu não quero fazer essa comparação de jeito nenhum, mas o entendimento dela todo mundo já está em quarentena, todo mundo já está, ou deveria estar em quarentena, todo mundo já está dentro de casa ou deveria estar dentro de casa. Então, a prisão domiciliar para esse devedor de alimentos vai ser um prêmio muito grande e não vai ter nenhuma medida coercitiva para forçar o pagamento dessa pensão alimentícia. Acho, talvez, Eduardo, que isso acabe no futuro nessa tal realidade C de que fala o professor Zé Fernando Simão, a questão da prisão civil ela seja revista em relação aos devedores de alimentos. A gente tem que observar isso com calma. Em relação a outra sua colocação do fundo, eu fico me perguntando de onde é que a gente tiraria recursos para esse fundo, né? De onde é que a gente alocaria, de onde é que a gente tiraria e constituiria um fundo para o pagamento dessa pensão alimentícia, como se fosse um financiamento. Né? Isso. Eu não sei se isso aqui, na realidade nossa, seria bem-vindo. Esse fundo resolveria o problema que é criticado aí pela Maria Berenice Dias, que o objetivo da prisão é só um. É coagir o pagamento da pensão alimentícia. Não é punição, não é nada. É coação. Isso, perfeito. Se você retirar o dinheiro do fundo e fazer o pagamento, você está resolvendo aquele problema por hora. Né? Só fica complicado, talvez,
talvez fosse possível, em tempos de normalidade, a gente, até o Estado, né, constituir esse fundo a partir num prazo determinado, a partir da versão de multas e encargos aplicados em termos de direitos coletivos difusos. Isso, difuso, perfeito. Esse fundo seria utilizado nas hipóteses em que a prisão civil não logrou êxito. Aqui a gente faria tipo um mini misto entre o que tem aqui e o que tem na Europa, né? Talvez fosse uma solução, porque realmente procede a preocupação da professora Maria Berenice Dias, embora eu já tenha visto o judiciário aqui se reinventando e já autorizando a penhora de até 40% do benefício de R$ 600 que é pago pelo governo. Então, se o devedor está se utilizando da pandemia para justificar que não está trabalhando nem ganhando dinheiro, ótimo. Mas, se vier a receber benefício do governo, terá retido 40%, que inclusive é admitido de longa data pelo STJ, né? É possível você penhorar verbas de natureza alimentar para pagar uma outra verba de natureza alimentar. Certo. Em relação, eu vi isso daí, eu tinha até conversado com você e realmente eu vi. Em relação a percentual, voltando a essa questão de revisão de alimentos, abrindo um parênteses aqui, já que a gente já tinha entrado na prisão civil, nesse projeto de lei específico de direito de família e sucessões, ele prevê a possibilidade de redução, aquilo que a gente estava falando, da revisão da pensão alimentícia. Mas essa redução ela não pode ser superior a 30%. Tá? O caput do artigo 8º desse projeto de lei diz o seguinte: ao devedor de alimentos que comprovadamente sofreu alteração econômico-financeira decorrente da pandemia, poderá ser concedida por decisão judicial a suspensão parcial da prestação em limite não superior a 30% do valor devido, pelo prazo de até 120 dias, desde que comprovada a regularidade dos pagamentos até 20 de março de 2020. Ou seja, se ele estava em dia com os pagamentos até 20 de março passado, ele fará jus desde que comprove essa diminuição da capacidade econômico-financeira, mas essa redução só poderá ser até 30%. Aí vem o parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a diferença entre o valor anteriormente fixado e o valor reduzido será paga em até 6 parcelas mensais, atualizadas monetariamente, com vencimento a partir de 1º de janeiro de 2021. Ou seja, é uma redução temporária, mas que você obrigatoriamente você vai ter que restituir. Aí eu fico pensando aqui, Eduardo, que não é matéria desse nosso bate-papo, e aquele trabalhador, por exemplo, que teve redução do salário de até 70%. Se eu não me engano, a medida provisória previa 25%, 50% e até 70%. Então, ele teve uma redução de 70% nos seus vencimentos. Imagina aí o trabalhador assalariado, e aí ele só poderia revisar no máximo 30% da pensão alimentícia. Então, assim, é como aquilo que a gente falou desde o início, não são situações fáceis, não dá para a gente tratar todas as situações com uma regra específica para toda aquela, porque toda a situação que envolve não só o direito contratual, mas também o direito de família, vai depender da análise do caso concreto, e aí o juiz vai ter que ter bom senso para analisar caso a caso aquelas situações. Sim, sim. A gente não tem como estabelecer um modelo, né? Um modelo geral. Às vezes as pessoas... Como diz o professor Fred Didier, ele tem uma citação que ele faz, que eu acho muito interessante, ele diz: o problema de quem só tem martelo é achar que todo problema é prego. Então, você em casa, você tem um martelo, você vê um parafuso, martela ele. Vê uma porca, martela ele. Mas, na verdade, não é assim, sabe? Às vezes a legislação não disciplinou aquela situação, não disciplinou aquele instituto, e você vai ter que se virar. Você vai ter que ser criativo nessa hora, né? Buscar uma interpretação funcional, tal, não necessariamente com base no modelo que já existe, ou nos instrumentos que já existem. Pode ser uma reformulação geral, né? Exatamente.
Ô, Edu, e em relação ao direito sucessório, como é que ficou essa questão do prazo para você abrir inventário, pagamento de Tá, multa? tá. Vê só. É, a, a previsão no projeto de lei que já foi aprovado no Congresso Nacional é de apenas um artigo em relação ao direito sucessório, que fala do prazo de abertura do processo de inventário ou do inventário extrajudicial, tá? Uhum. É sabido que a gente que tem os herdeiros ou os legitimados para a abertura do inventário tem 60 dias a partir da abertura da sucessão do falecido para ou realizar o inventário extrajudicial ou dar entrada a juizar no inventário judicial. A abertura da sucessão coincide com a data da morte do falecido. Então, você tem 60 dias a contar da morte do falecido para realizar o inventário, sob pena de multa, e aí é multa fixada de acordo com a legislação estadual de cada ente federativo estadual, porque é um imposto de competência estadual, tá? O ITCMD. Então, o Código de Processo Civil ele estabelece esse prazo de 60 dias. E aí o projeto de lei do senador Antônio Anastasia, que foi aprovado no Senado, ele diz o seguinte: até 30 de outubro, não, isso aqui não. Artigo 16. O prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá seu início dilatado para 30 de outubro de 2020. Então, imagine uma situação de uma pessoa morreu hoje, teria 60 dias para ajuizar o inventário judicial ou dar entrada Extrajudicial. realizar o inventário extrajudicial. Esse prazo de 60 dias ele foi prorrogado para o início da contagem desse prazo ficou estabelecido 30 de outubro de 2020. E aí vem aquela pergunta que eu coloquei para você: e se daqui até o dia 30 a gente continuar ainda, Deus queira que não, numa situação de pandemia, como é que ficaria isso? Né? Eu sei que isso aí ainda não virou lei, né? Uhum. Isso aí, a lei precisa prever a hipótese dele ser postergado, né? Agora, o ruim de se fazer por lei é porque vai precisar de lei para postergar, né? Para alterar. Exatamente. Né? Exatamente. E, inclusive, como é que fica a situação do recolhimento do ITCMD nesse período? Porque você tem um prazo para recolher o ITCMD, né? A partir da data do falecimento, da abertura do testamento. E não tem como você realizar nada nesse período agora, né? Para dar andamento. Já não se tem condições normais, se não me engano, a lei prevê o prazo de 180 dias após a abertura da sucessão. Para mim, já é um prazo pequeno, né? Para você recolher o ITCMD, porque não dá tempo nem de você vivenciar o luto, né? Aí você morreu, você já tem que correr atrás para o pagamento dos impostos. E numa situação como essa, quando você tem um ente que morreu em razão da pandemia, do coronavírus, né? Aí você tem um prazo alargado para dar entrada no inventário e tal, mas e para o recolhimento do ITCMD? Acho que os estados vão ter que se reinventar nisso, vão ter que alterar a legislação local para poder prever essa situação, evitando a incidência de multa, né? E se houver incidência de multa, né, vai ser discutível. Eu acho que, se eu não me engano, Eduardo, aqui na Paraíba, eu acho que a multa pelo retardamento do inventário, eu acho que é 10% sobre o valor do ICMD. 10%, Aí, no caso, 10%. 30 dias posteriores, você tem 10% de nem ganha nem perde, mas não ganhar também é muito ruim, né? Então, é muito prejuízo, principalmente porque no inventário cujo patrimônio é relativamente elevado, você vai ter prejuízo em relação a isso, né? Sim. E nesse mesmo projeto de lei, Eduardo, ele fala também naquele prazo de 12 meses para a conclusão do processo de inventário. Ele estabelece que ficará suspenso a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020, né? Então, esses inventários teriam que ser ultimados em 1 ano, 12 meses, mas vai ter uma prorrogação. Uhum. A gente verifica isso, a gente verifica uma menor concentração
de consequências causadas pela pandemia no direito de sucessões em relação ao direito de família. Mas a gente vê discussões, inclusive nesse projeto de lei paralelo, só de direito de família e sucessões, além dessa situação da abertura do processo de inventário, ele fala também na possibilidade de testamento particular das pessoas que estão em situação terminal em virtude da Covid. Né? Então, eu me lembro muito dessas situações quando eu dou aula sobre testamento para os meus alunos, que isso já foi objeto de prova de OAB. Só que quando a gente fala nesse artigo do Código Civil 1879, que me permita ler aqui, ele diz o seguinte: em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Aí, na OAB, foi engraçado que a questão era a seguinte: um determinado cidadão foi fazer uma trilha numa mata sozinho e acho que levou uma queda e estava para morrer. E pega um pedaço de papel com a caneta e faz à mão essa disposição de última vontade sem testemunha nenhuma. E esse testamento ele é válido se for confirmado pelo juiz. E tem um dispositivo. Demonstraram resistência e... nesse projeto de lei do REGET específico de direito de família e sucessões, que ele fala justamente nisso, dizendo o seguinte: para efeitos de aplicação do artigo 1879 do Código Civil, considera-se circunstância excepcional a pandemia causada pelo coronavírus, ou seja, aquela pessoa que está em estado terminal, em virtude da contaminação do coronavírus, ele pode sim fazer um testamento, segundo essa previsão aqui, tá? Desde que seja de próprio punho e que não tenha testemunhas, né? E que posteriormente ele seja confirmado pelo juiz. Esse artigo aqui, essa previsão, está sendo um pouco criticada. Eu já vi numa live de Tartucci, eu acho que de José Fernando Simão, porque eu também, de certa forma, penso um pouco dessa maneira, que eu não consigo enxergar que nesse momento não teria testemunha suficiente para aquele paciente fazer um testamento, o testamento não culpativo, né? Que seria verbal e na presença de testemunhas. É um pouco diferente esse testamento hológrafo com o testamento não culpativo, que é aquele in extremis. O não culpativo, ele é verbal e é feito na presença de testemunha. Esse do artigo 1879, que é o hológrafo, ele é a próprio punho e sem testemunha. Então, eu não consigo imaginar, numa situação dessa, a ausência de testemunha. Muito embora que as pessoas que moram com ele, parentes próximos, não vão servir, né? Mas aí eu pensei nessa situação, eu disse, então, peraí, se ele não está em casa, ele está no hospital, teria um enfermeiro, então, né? Então, assim, eu não sei se isso passa, não. Mas é uma discussão bastante interessante. É bastante interessante. Mas, de certa forma, e se você aplicasse isso num paciente terminal de câncer, por exemplo? Né? Você vê, em condições normais, né? Em condições normais, né? Em condições normais. Então, assim, não é algo tão simples, não. Olha, de uma coisa eu tenho certeza. Essa pandemia trouxe reflexos importantes para o aprimoramento do direito como um todo. E a gente vai experimentar esse aprimoramento daqui para frente, né? Passou-se muito tempo discutindo no Congresso, por exemplo, a viabilidade do uso da telemedicina, né? Aí vem a pandemia e faz assim, ó, vamos resolver o problema do mundo. Aí vai e resolve, entendeu? Tem muita discussão estéril que fica lá, não, porque não vai dar certo, porque não vai dar certo. Aí vem a pandemia, mostra que dá certo. O teletrabalho também, que muitas instituições demonstraram resistência e, a partir de agora, demonstrou-se que é viável, as instituições estão produzindo e elas vão... há uma possibilidade disso permanecer, né? E é a tendência, né? Isso traz reflexo na quantidade de trânsito, né? Nas cidades. Exato. Vai trazer muita coisa.
A própria audiência de mediação dos juizados especiais por videoconferência, né? Sim, sustentação oral por videoconferência. Sustentação, exato. Então, eu acho que é um futuro que estava próximo e que foi antecipado e que a gente teve que se adaptar de imediato, né? Eu acho que o futuro chegou em muitas situações. Está aí para regulamentar e talvez para crescer e ter uma visão mais ampla e moderna das nossas instituições jurídicas, né? Se aprimorar, né? Se aprimorar, se aprimorar, se aprimorar. Meu então, amigo, assim, né? Diga aí. Olha, sim, só para terminar, Edu, nesse projeto de lei lá do Congresso, ele prevê a possibilidade de testamento por vídeo e voz, que é algo talvez... Também, né? Não faz sentido não ter mais. Não faz. Veja só, é interessante, o direito de família nos últimos anos, ele modificou-se muito, muito. A gente tem aí casamento e união estável homoafetiva para ficar só nesse tema, né? Ou mais a multiparentalidade, etc. Mas o direito às sucessões, que é ligado ao direito de família, ele evoluiu muito pouco o direito sucessório. Então, essa possibilidade de realização de testamento de vídeo e, obviamente, de acordo com a presença de testemunhas, por vídeo e voz, é uma tendência que eu acho que é irreversível. Essa pandemia talvez vai sugerir isso. Meu amigo Edu, nós temos aqui, acho que uns 3 minutos, depois o Instagram corta, né? Porque a live é 1 hora só. Mas eu queria agradecer aqui a sua presença, né? Em nome do Q3, que eu estou com o login aqui do Q3. E dizer para o pessoal que nos assistiu que isso aqui que a gente comentou talvez seja só a ponta do iceberg do que está por vir. É verdade, é verdade. Os privados são inúmeros, né? E se a gente tinha uma visão do que ia acontecer, né? Há um mês atrás, hoje já nós temos outra, e daqui a 2, 3 meses a situação já vai estar bem mais consolidada, né? Teremos muito mais coisa escrita a respeito, e a gente vai ter orientações e decidir as questões com muito mais clareza e certeza, né? Eu queria agradecer. É verdade. Eu que agradeço, Eduardo. Assim, é um momento de muita produção, né, intelectual desse mundo jurídico, né? Em especial, já que a gente está tratando dessas questões. Então, assim, tem muita gente produzindo coisa boa, e eu acho